E nos versos 22 a 24 ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então aqui ele já começa ali a salientar a respeito novamente da palavra de Deus. Que esta palavra ela não deve ser meramente ouvida, mas praticada, obedecida. Porque quem ouve a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que contempla aí a sua face no espelho e logo se esquece. Isso significa que a pessoa se torna aí o quê? Se torna um ouvinte esquecido. E o que seria um ouvinte esquecido? Alguém que acabou de ouvir a palavra de Deus e logo ela se esqueceu. E ela acaba se tornando como o que o Senhor Jesus nos ensinou ali na parábola do semeador, daquelas sementes que foram semeadas. A pessoa acaba se tornando uma semente que foi semeada ao pé do caminho. E logo ela germinou, mas ela não deu fruto porque não tinha raiz profunda. Essa pessoa ela só ouviu a palavra, ela não se aprofundou, ela não procurou obedecer às Escrituras e desta forma ela logo se esqueceu. E quando chegou a primeira provação, como ela não estava ali alicerçada na palavra, ela logo se espalhou. Ela não se ajuntou mais com o Senhor porque não tinha raiz profunda. Então nesses versos, ele segue suas orientações demonstrando um método que os crentes usariam aí para refrear a sua língua e seus desejos carnais. O modo que a pessoa usaria este método aí, que ele afirma aí, é a prática da palavra. Não é apenas vir à igreja, vir aos cultos e ouvir a pregação da palavra, mas praticar aquilo que se ouve sendo pregado. E é essa palavra, essa semente palavra que a cada dia é semeada nos corações que deve frutificar, para que assim possa produzir um novo nascimento nas águas da palavra. Se esta palavra aí, ela não está produzindo nada, você está se tornando um ouvinte negligente e esquecido, primeiramente essa palavra aí se torna inútil, vazia e depois, por último, sem sentido. Porque você só está ouvindo e não está praticando. E isso ele esclarece que é através da santificação, estudo e prática da palavra, demonstrando que não era simplesmente ouvir, mas fazer o que? Praticar a palavra, obedecer a palavra. Pois aquele que ouve e não pratica se torna um ouvinte esquecido, e aquilo que ouve e não pratica se torna infrutífero. Não produz nada, não produz transformação de vida, porque toda vez que a pessoa ouve a palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro, e ela continua vivendo como um ímpio, vivendo como um mundano. De forma que quando tal pessoa anda pelas ruas da cidade, no meio da sociedade, não se faz diferença. É apenas mais um. E você não é mais um aqui nesta terra. Se você de fato é um herdeiro da promessa, é um filho de Deus, você vai ser diferente, você não vai ser igual às pessoas que se encontram neste mundo, o qual nós já estudamos a carta do apóstolo João e ele dizia que é esse sistema deste mundo aqui, podre e depravado, cheio de pecados, onde o errado se tornou certo e o certo acaba se tornando errado. Então, desta forma, um cristão, como eu já salientei aqui outras vezes, ele acaba andando na contramão de todo esse sistema corrupto, depravado e contaminado pelo pecado. Se a pessoa não anda desta forma, ou ela ainda não se converteu, ou de fato, ela ainda não é um cristão, ela não é um filho de Deus, porque as promessas de Deus são para os filhos de Deus, e uma das promessas que Deus promete a seus filhos é o novo nascimento. E se a pessoa segue ouvindo a palavra e não há nenhum tipo de crescimento espiritual, não há nenhum tipo de aprendizado, tal pessoa está se identificando
continuam sendo do grupo dos eleitos de Deus. Então, aquilo que se ouve e não pratica acaba se tornando, primeiramente, inútil, em segundo lugar, vazio e depois, em terceiro lugar, sem sentido, porque ela não está aplicando a sua vida. E palavra essa que ele santifica, que não estava em nós. Ele diz que foi implantada em nós, foi enxertada em nós, como diz a Almeida Revista e Corrigida, que diz ali que esta palavra foi implantada, ou seja, é de fonte exterior, foi colocada em nós. Essa palavra não estava em nós, mas foi uma dádiva divina, uma semente, palavra que foi colocada em nossos corações. E quando eu digo dádiva, isso quer dizer que foi um presente do Eterno. Foi a melhor coisa que Ele podia te dar depois da salvação, foi entregar a sua palavra. E dizer, filho, estude a palavra, pratique a palavra, obedeça essa palavra. Porque se você não obedecer, ela vai se tornar vazia para você e vai se tornar sem sentido. É necessário obedecer, não só ouvir. Mas vamos seguindo. Essa palavra não estava em nós, mas foi colocada em nós, demonstrando que é algo que foi concedido pela graça de Deus. Ele te atraiu, Ele te conduziu até o seu redil e Ele colocou essa palavra em você e Ele colocou porque Ele quis. Não foi porque você foi mais esperto e ouviu a palavra e se agarrou dela. Não, foi porque Ele te atraiu. Foi porque Ele te induziu aquilo que era verdadeiro. E por isso que Tiago diz que essa lei da liberdade aí foi implantada em você. Era algo que não existia em você, mas foi colocado em você. Foi um presente que Ele deu. E presentes nós usamos e desfrutamos dele. Você tem desfrutado da palavra de Deus? Você tem vivido a palavra de Deus? Você tem observado os mandamentos de Deus? E essa graça que Ele nos dá, essa palavra em forma de graça aí é uma dádiva divina, que mediante a influência e unção de Cristo é poderosa para nos salvar. E o porquê essa palavra, essa lei da liberdade aí da qual Tiago fala, ela é poderosa para nos salvar, porque ela nos liberta da escravidão do pecado e nos mostra o caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não existisse a Bíblia, se não existisse as Santas Escrituras, você não saberia nem a existência de um Cristo. E você não saberia que Ele morreu por você na cruz do Calvário. Essa palavra é uma tocha que te ilumina em lugar escuro e te mostra o caminho da realidade, o caminho da verdadeira graça. Graça essa que é Cristo. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não chegar até Cristo, se não vir até Ele mesmo. Porque Ele disse lá em São João 10,30, eu e o Pai somos um. Então é necessário passar por Cristo, não é por uma religião, não é por uma seita religiosa ou por uma igreja que você vai chegar à salvação, mas o caminho da cruz você encontra através das Escrituras. O caminho que te induz para Cristo é através da Bíblia, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida.